Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Já sabem, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho, etc, etc. O tema do vídeo de hoje nos estertores de 2024 é Advocacia, Reino das Aparências. Esse vídeo é uma continuação daquele outro Direito a uma Bolha Prestes a Estourar, em que eu falei um pouco sobre a situação atual dos cursos jurídicos aqui no Brasil e de perspectivas para o futuro. E hoje nós vamos restringir um pouco mais nossa abordagem falando da advocacia. A advocacia, que é talvez das profissões do Brasil a mais numerosa, a mais fértil de pessoas a exercendo ao mesmo tempo. Talvez esse número seja superado pelo de vendedores, porque a profissão de vendedor no comércio é uma profissão de fato muito maior do que a advocacia, mas entre as profissões liberais certamente ela tem o primeiro lugar. E a advocacia nos últimos tempos ela tem tido figuras de destaque conhecidas pelo seu estilo opulento, pelo seu estilo pomposo e uma forma de retratar a atividade da advocacia com glamour parecido com aquele vivenciado pelas séries americanas. Eu nunca assisti essas séries, eu só vejo aqueles cortes de TikTok. Honestamente, eu acho uma bosta esse tipo de série, não gosto. Se você gosta, coloca aí sua raiva nos comentários para aumentar o engajamento do meu canal. Mas eu não sei, minha visão de advocacia não foi formada por esse tipo de série. Mas o advogado médio gosta desse tipo de série. Suits, tem outra, esqueci o nome dela agora. Ah, sei lá, dane-se. É Suits e mais uma outra. Se você sabe o nome, coloca aí nos comentários. Então as pessoas se formaram com a visão de advocacia baseada nessa série, assim como muitos médicos quiseram fazer medicina por assistir Grey's Anatomy. Então as pessoas querem um advogado que seja um advogado glamuroso, aquele advogado que anda com um Audemars Piguet no pulso, que desce do helicóptero, que tem terno, que é um terno de linho, que tem abotoadura, que fala no seu iPhone e que atende a casos milionários envolvendo conflitos societários de cifras astronômicas, com vários institutos processuais incidentes, com recursos, e o caso vai até o Supremo Tribunal Federal, o cara chega lá, faz a sustentação. E a realidade é outra. A pessoa vive uma vida que não é aquela vida. Porque o cara que chegou lá até o topo, ele chegou até o topo por causa desse caso milionário. Aquilo ali é um coroamento, mas o que o tornou um advogado bem sucedido foram os casos simples. Foi aquele divórcio, aquela aposentadoria, aquela reclamação trabalhista do sujeito que trabalhava como auxiliar de serviços gerais e precisava obter o pagamento das verbas rescisórias. Não foi esse caso glamouroso. E a advocacia no Brasil é, convenhamos, bem menos gloriosa do que aquela dos Estados Unidos. Eu tenho a impressão de que essa advocacia que a gente vê nas séries americanas, ela é muito mais uma advocacia de uma bolha de São Paulo do que a advocacia da vida real. A advocacia da vida real no Brasil, ela é muito menos glamurosa, ela é muito mais angustiante e difícil. E eu creio que se você falar com qualquer advogado que não esteja nessa bolha de internet, ele vai responder. É verdade que não sem um certo pessimismo, muito decorrente da experiência dele, de que o que aquele advogado famoso que aparece no seu Instagram não é a realidade. Aquele profissional ali, ele é alguém fora de série, que tem as suas qualidades. Não vou dizer que ele não tenha qualidades. Nelson Williams é uma pessoa, sem dúvidas, de muito talento. Mas o que ele faz não é bem o que nós poderíamos chamar de advocacia. O Nelson Williams é um empreendedor que tem o direito como meio. Ele poderia ter atuado em qualquer outra área. O que ele faz não é exatamente a advocacia. A advocacia é um meio. É um meio que ele utiliza para gerar valor. Mas para ele aquilo ali não tem uma significação filosófica. É uma atividade ordinária e ele tem uma visão naturalmente muito mais pragmática. É por isso que ele é rico e eu ainda não sou rico. A visão dele é uma visão muito mais pragmática. E ele sabe, e todo mundo sabe, que em geral as pessoas no Brasil gostam de gente bonita.
Gente bonita do Sul e meio pomposa, meio cerimoniosa, para não dizer outra palavra, porque senão a STF vem aqui na minha casa. Então, geralmente, pessoas que usam esse tipo de expediente sabem o que estão fazendo e sabem que os outros advogados, eles querem ser igual o Nelson Williams. Eles querem ter essa vida pomposa, luxuosa, eles querem atender esses grandes casos. E é por isso que esse tipo de profissional ele vende, porque as pessoas querem, as pessoas gostam da aparência, as pessoas gostam. E a advocacia hoje, ela perdeu muito do prestígio do passado, porque as pessoas hoje pensam a advocacia com a cabeça muito mais voltada para uma visão pragmática. Não é uma advocacia que sabe que a advocacia não é somente você ficar milionário, que existe um elemento de profissão liberal. As pessoas esquecem do nome, porque existe o nome profissão liberal, e que a advocacia é uma profissão que ganha honorários, e as pessoas não lembram que honorários vem de honra, vem exatamente desse papel que o advogado presta junto à sociedade. Eu não estou romantizando, eu sei que advogado precisa ganhar dinheiro e é bom ganhar dinheiro, todo mundo gosta, eu também gosto, evidentemente, mas não é só isso. Você não pode só focar no dinheiro, porque se você só focar no dinheiro, você vai destruir a sua advocacia no longo prazo. Por quê? Porque você vai focar tanto no dinheiro que no fim você não vai conseguir entregar um serviço de qualidade. Você não vai conseguir impactar de forma positiva a vida do seu cliente. Você vai ser apenas uma aparência. E as pessoas vão falar mal de você, vão dizer, o fulano é um golpista, fulano é um caloteiro, fulano é uma pessoa que não se preocupou com o meu caso, que perdeu o prazo, que perdeu o recurso porque não apresentou uma fundamentação suficiente. Se você não tem esse cuidado, se você só se preocupa simplesmente em vender, 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 vender e não se preocupa com a entrega, você vai perder pontos com o cliente. E você vai perder aquele relacionamento que é muito importante na advocacia. O relacionamento entre o cliente e o advogado. O cliente e o seu constituído. Essa relação é uma relação que depende de um elemento tempo que às vezes sacrifica o elemento financeiro. Porque o ganho na advocacia ele é um ganho mais diferido em comparação a outras profissões. Mas o reino das aparências ele é muito forte, ele exerce um fascínio sobre a mente das pessoas. Por quê? Porque, em geral, como eu já disse em conversas privadas, em geral o público brasileiro gosta de Deus, de dinheiro e de saliências. Se você consegue juntar os três, você está feito na vida, você vai fazer sucesso. Se você junta esses três fatores, você vai conseguir ser uma figura de expressão no Brasil. Se isso é bom ou se isso é ruim, depende da sua concepção de mundo. Mas todo influenciador que estoura no Brasil, ele junta esses três fatores. Então, se é mulher, vai ser uma mulher que flerta com esses elementos, ou seja, uma mulher que usa a sensualidade para ganhar atenção, uma mulher que fala de Deus, que às vezes posta louvor nos stories e que exibe a sua riqueza. Se for homem, o homem que tem um estereótipo de ser o pegador, mas que ao mesmo tempo é aquele cara que posta a musiquinha de fé, que agradece pelas conquistas e que, claro, faz questão de mostrar essas conquistas para o público que o acompanha. Então, na advocacia é a mesma coisa. É claro que na advocacia o fator saliência ele não é tão forte porque existem limitações éticas da profissão. E ainda assim o Tribunal de Ética atua, embora às vezes se preocupe, a meu ver, com coisas que não têm tanta necessidade, a ponto de proibir, por exemplo, o advogado da entrevista. Uma decisão, na minha opinião, muito equivocada. Mas a barreira ética impede que essas pessoas exibam tanto esse fator. Mas eu acredito que, à medida que o tempo for passando, esse fator saliência vai aparecer mais. Os outros dois aparecem muito. Acho que as pessoas hoje elas gostam de falar de religiosidade na internet. A época do ateísmo, aquela era de ouro do ateísmo, passou. Hoje as pessoas elas ficam envergonhadas de dizer que são ateias. É engraçado isso. Nós vimos uma época em que as pessoas sentiam vergonha de dizer que acreditavam em Deus. Não que sentir vergonha de dizer que acredita em Deus seja bom, não é isso. Mas
as pessoas elas hoje gostam de falar que acreditam em Deus, mas a fé delas em Deus é uma fé tão abstrata e uma fé tão materialista que não prejudica o andamento das coisas. Então é uma fé domesticada. De qualquer forma, esse não é o assunto do vídeo, mas você vê que o advogado que não concorda com isso, ele se sente solitário. Ele não tem um ambiente que o acolha. E essa é uma questão difícil. Eu confesso que eu já me senti, ainda me sinto assim, um pouco uma voz no deserto, uma voz clamando no deserto. Mas, claro que a internet nos ajuda a encontrar pessoas com as mesmas visões de mundo que as nossas e a fazer um trabalho positivo que nade contra a corrente. E que esse reino das aparências da advocacia não seja um ofuscamento de todo o trabalho intelectual que a profissão exige. É claro que o advogado precisa ter uma dimensão retórica, uma dimensão de imagem, de semiótica. Eu não sou maluco de dizer que isso não existe e dizer que isso não tem valor. Mas isso não pode ser a única arma com a qual o advogado vai buscar a adesão do seu cliente. É simplesmente isso. Que a aparência, ela não deve ser simplesmente o verniz de uma estrutura caindo aos pedaços, e sim o coroamento de uma grande obra. Ele deve ser o arabesco na catedral, e não a mão de tinta no prédio caixão caindo aos pedaços.